Pontapé inicial já dado aqui no nosso programa, pessoal, proponho que a gente comece com um assunto que está dando o que falar. Nesse cabo de guerra, vem chamando do Armagedon institucional que parece que o Brasil está enfrentando nesse momento. E eu me refiro, claro, ao fato que acabou o prazo de licença de 120 dias de Eduardo Bolsonaro, deputado agora licenciado da Câmara dos Deputados. Ele tinha afirmado, pessoal, que estava disposto a, aqui eu abro aspas, sacrificar o seu mandato para continuar nos Estados Unidos, mas agora, em uma live, disse que não vai renunciar. No próprio vídeo, o deputado licenciado afirmou que conseguiria manter o cargo por ao menos 3 meses e outro trecho dessa live reforçou que não vai recuar e até desafiou abertamente o ministro Alexandre de Moraes. Vamos conferir esse trecho aqui, por favor. O cachorrinho da Polícia Federal que está me assistindo. Deixa eu saber não, irmão. Se eu ficar sabendo quem é você, eu vou me mexer aqui. Pergunta ao tal do delegado Fábio Chó se ele conhece a gente. Tá movendo um PAD contra mim, né? Ele tá achando que eu tô preocupado com o meu futuro na Polícia Federal. Rapaz, vocês não sabem a honra que é ser perseguido por vocês. Vocês não sabem como é que as pessoas me tratam na rua e me honram e dignificam o meu trabalho. Isso é que é satisfação. O ideal seria ele fora do STF. Trabalharei para isto também, tá, Moraes? Então, quando a gente fala que o visto foi só o começo, é porque o nosso objetivo será te tirar da corte. Você não é digno de estar no topo do poder judiciário. E eu estou disposto a me sacrificar para levar essa ação adiante. Não gostou? Coloca o Trump junto aí na investigação, coloca toda a nossa quadrilha aqui do Marco Rubio, etc. E manda a Interpol vir pegar a gente. Tá aí, pessoal, implacável aí na fala e delineando muito bem os seus alvos, reforçando aí esse tom de provocação, claro, e se mantendo ali irredutível, firme no propósito atual dele. Claro, como vocês perceberam, o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro também não poupou palavras contra a Polícia Federal e vale a pena a gente repercutir aqui com a bancada. Desde digitar suas primeiras impressões, até já analisando os próximos passos, a estratégia que ele está ensaiando com essas falas. Olha, Marinho, muito bom dia a você, bom dia a todos. Nessa fala ficou bem explícito, né, qual é o objetivo dele nos Estados Unidos. Até na sexta-feira, quando teve a operação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, eu falei que as medidas impostas eram muito restritivas e até um pouco arbitrárias na minha avaliação, porque você colocar uma tornozeleira eletrônica no ex-presidente, supor que ele vai sair do país e também as medidas restritivas para não poder sair à noite eram muito, na minha visão, arbitrárias. Mas ao ver essa live, ao assistir todos os trechos, né, porque ele falou bastante coisa, essa é apenas uma parte, ele reforçou que realmente está nos Estados Unidos com esse propósito e a partir do momento que você quer descredibilizar as instituições que são responsáveis pelas investigações, aí realmente é um caminho que você está tomando para que você realmente não defenda a soberania do seu país, que é uma bandeira que eles sempre levantaram. Então, eu acho que ele vai sofrer as consequências dessa fala e agora ele comprova aquilo que a Polícia Federal já estava investigando, né? Claramente não é um discurso para conquistar qualquer adversário, né? É um discurso que serve de combustível para um país já em combustão, como eu tenho dito aqui. Gesualdo Júnior, eu quero a tua opinião aqui também, porque está nítido que ele não vai recuar. A própria Polícia Federal, em resposta, fez questão de dizer que é uma instituição e não uma trincheira política, como o deputado quis pintar a instituição. E assim, vamos tacando querosene nessa fogueira no meio desse grande apocalipse institucional que o Brasil parece diante nesse momento. Qual é a tua visão? Uma fala provocativa, né? É como se fosse aquela criança pequenininha da sala que fala assim, vem me pegar que os grandões estão aqui atrás. Ele faz menção ao Trump, ele faz menção ao Rubio, como se eles pudessem interferir diretamente no cenário nacional. Isso é uma renúncia à própria questão de soberania, embora se discuta muito o que é soberania em nível internacional, em nível interno, inclusive, mas é como se dissesse, aqui os americanos são mais importantes e poderosos que vocês aí da Polícia Federal que estão me investigando. E o tom provocativo é tão grande que ele diz assim, venham me pegar, né? Venham me pegar. Como se ele fosse a única solução possível para os problemas que foram criados por ele próprio. Agora, parece que o Brasil está cada vez mais refém, né, Aninha, dessa lógica que eu lembro aqui do físico inglês Isaac Newton e sua terceira lei implacável da física, né? Para toda ação haverá uma mesma reação, na mesma intensidade, na mesma direção, na verdade, numa direção oposta, e assim colidindo. Certo ou errado, o fato é que Eduardo Bolsonaro parece que dá voz e faz questão de mostrar que não vai se dobrar
a uma parcela considerável do eleitorado que vê perseguição jurídica e judicial acontecendo dentro do sistema político e judicial brasileiro. É um dado da realidade, é um personagem relevante nesse tabuleiro todo, então não dá para menosprezar essa fala toda também. André, bom dia a toda a nossa audiência. Realmente não dá para menosprezar, até porque nós temos visto consequências para toda a nossa sociedade que são diretamente relacionadas a essas falas e à atuação do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Não é questão de menosprezar, mas nós estamos diante do que eu chamo de algo surreal, que é uma pessoa que se diz preocupada com o bem do país, que se diz um líder do país, um representante de uma força política, que está confessando agir contra o interesse público. Veja bem, nós estamos diante de um escárnio para a sociedade brasileira. Porque enquanto eu tenho um líder, um deputado eleito, dizendo que venham me pegar, que não confia na Polícia Federal, que tudo é uma grande trama, que tem ministro do STF que tem que cair para o Brasil poder voltar a caminhar. Quando a gente tem imposição de tarifas enormes em face de produtos brasileiros, a gente está diante de algo muito perigoso. Porque hoje é a família Bolsonaro e um tarifaço. Amanhã pode ser um outro representante de um outro país que se incomodou com alguma coisa que aconteceu dentro da nossa sociedade. E é isso que a gente não pode permitir. O governo está numa encruzilhada muito séria, mas ninguém está preocupado com a sociedade brasileira. Quem se diz líder político deveria estar lutando para essa tarifa cair e não agradecendo que ela foi imposta, porque isso não vai fazer com que a sua família deixe de ser presa ou não seja presa. E agora, paradoxalmente, né, mano, o fato é que ganhou-se um novo fôlego político para a narrativa que ele está encampando nas articulações que ele vem, enfim, comandando lá em Washington na medida que o governo Trump voltou ao poder. Aqui não é para aprovar ou desaprovar, é constatar um dado objetivo da realidade que, naturalmente, pela afinidade político-ideológica histórica entre o seu pai e agora quase condenado ex-presidente Jair Bolsonaro e o atual presidente americano, que esse tipo de articulação aconteceria, querendo ou não. Então, é importante a gente também ter isso em mente, né? Mais realismo nesse momento do que propriamente, enfim, só bravatas de todos os lados, que é o que a gente está vendo até em excesso, na minha opinião. Quero ouvir a sua. Pois é, Marinho, o que me preocupa nessa situação é como a gente constata o grau de fanatismo de parcela da sociedade brasileira, que continua diante da insanidade, porque não há como classificar de outra forma a postura do deputado Eduardo Bolsonaro, continua ainda assim diante de alguém que coloca o próprio interesse acima de qualquer interesse nacional, acima do interesse dos seus próprios eleitores do estado de São Paulo, e continuam ainda assim aprovando aparentemente essa conduta. Vamos ser claros. Ameaçar policial é comportamento de bandido. Não há outra forma de descrever essa situação. O deputado Eduardo Bolsonaro está ameaçando agentes da Polícia Federal. Em outras épocas, a própria família Bolsonaro diria que alguém que ameaça a polícia precisa ter uma reação muito grave por parte da polícia, por parte das instituições. É inacreditável o que nós estamos assistindo, sacrificando a institucionalidade, sacrificando qualquer respeito à lei, à ordem, a qualquer aspecto que seria um valor de um grupo político conservador em qualquer parte do mundo, mas que é relativizado em nome da defesa do próprio interesse da família. Enquanto isso, o país fica completamente à mercê de uma briga de egos. Claramente, a sua live não foi elegante, não foi institucional, acho que ele nem se propôs a isso, né, David? Mas também não foi um acidente. Para muitos é uma reação proporcional, na visão dele, ao que para muitos é um sistema de justiça interno aqui que tem tido suas predileções, tem pendido para um lado e menos para o outro, e essa mão pesada também vai dando esse tom quase que de guerra santa na perspectiva do próprio Eduardo Bolsonaro. Agora, vale a pena a gente só tentar entender a psicologia dele nesse momento também, porque
chega a pensar tantas medidas cautelares, prisões preventivas em tanta gente no entorno dele, o pai dele ali no bico do corvo, eu digo juridicamente falando. Além disso, o próprio ter sido, naturalmente, ter acumulado ressentimentos ao longo dos anos, de ter sido por tanto tempo debochado como o embaixapeiro, na época que ele foi seriamente cogitado para ser embaixador no início do governo do pai, e agora talvez nesse tom de guerra santa mesmo, né? A grande guerra final, o grande conflito final. Porque a narrativa que está sendo gerada em torno da direita, né, da bolha bolsonarista, é em relação a isso, Marinho, de que, olha, nós recorremos a todas as instâncias, e a última é o Supremo Tribunal Federal, quando vai promover esses julgamentos. E quando o Supremo, na visão deles, não está tendo uma boa avaliação sobre aquilo que está acontecendo, sobre a condução dos processos e tudo mais, naturalmente a gente tem que recorrer de alguma forma a uma outra instância, porque para eles recorreram aos Estados Unidos, né, que tem força sim, está impondo medidas que podem prejudicar e muito o país, só que na minha avaliação acredito que existem outras formas de lutar, sim, a não ser essa, porque está prejudicando toda uma nação brasileira que está correndo risco de empregos, com diferentes setores já sofrendo recessão, porque está todo mundo sem saber, será que vai tarifar, será que não vai? Enquanto isso também o governo não sabe, está de mãos atadas, e aí em vez de tentar criar medidas e tentar o diálogo, não. Tá na narrativa de, tá vendo? É culpa deles, agora corre atrás deles, querendo culpabilizar a direita. Então isso também é muito ruim, tanto por parte do governo, como também essas falas do Eduardo Bolsonaro. E o Brasil cada vez mais refém dessa lógica de ação, reação, ação e reação, e que não falha, né? Eu queria te ouvir também, Aninha, antes da gente seguir adiante aqui, até para entender os próximos passos nesse